Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Olá, alunos, muito bom revê-los. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de produção textual. Isso mesmo, produção textual. Eu tenho inclusive uma notícia muito boa para dar a vocês. Nós chegamos ao fim do nosso livro de atividades de produção textual. Então, nós trabalhamos as propostas de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa disponibilidade de conteúdo, e, é claro, sempre enfatizando a importância de se trabalhar um texto, etc. Para hoje, então, o nosso livro de atividade, nós vamos conversar sobre as propostas de número 7 e as propostas de número 8. Isso mesmo, serão duas propostas para a nossa aula de hoje. As propostas não são difíceis, elas são bem light, bem tranquilas, e o objetivo é que você comece a praticar, pôr em prática, a importância de se estudar um texto. Bem, como vocês já perceberam, ao longo das nossas aulas, inclusive na nossa última aula, eu comentei, fiz muita questão de enfatizar as duas propostas, a proposta de número 5 e a proposta de número 6. Mas teve um objetivo em comum, tá? Igual hoje, nós temos um objetivo em comum quando, ou melhor, assim como nós partirmos para a prática de fato das propostas, ok? Eu gostaria de que vocês começassem a pensar em cima dessas propostas na elaboração das suas fichas ou dos seus formulários, tá? Que é aquele material que segue no fim do livro de atividade. Essas fichas, elas são extremamente importantes e elas serão pontuadas à medida que você tiver com o material totalmente completo. Nós temos uma porcentagem de nota e essa porcentagem ela vai te auxiliar a agregar, a ter a sua nota completa, ok? Mas enfim, vamos deixar de conversa, vamos deixar de papo e vamos para a nossa aula de hoje. Nós temos o seguinte: nós estamos estudando ainda sobre artigo de opinião, as características do artigo de opinião, e nós vamos observar que aqui nós temos um trecho importante do nosso material, que diz o seguinte: vivemos bombardeados de informações trazidas pelas mais diversas mídias. Essas informações nos fazem cidadãos do mundo, mas por si só não garantem solidez argumentativa. São cacos à espera de alguém que lhes dê sentido. São cacos à espera das explicações, à espera da resposta ativa diante dos fatos, da opinião. Vamos ver então aqui alguns trechos que dizem respeito ao que seja artigo de opinião. Vamos dar uma olhada então. Segundo Costa, 2012, o artigo de opinião forma um corpo distinto na publicação, trazendo a interpretação do autor sobre um fato ou tema variado, que pode ser político, cultural, científico, etc. De uma maneira muito resumida, a partir de uma questão polêmica e num tom, estilo de convencimento, o articulista, que é o jornalista ou a pessoa entendida no tema, tem como objetivo, apresentar seu ponto de vista sobre o assunto, usando o poder de argumentação, defendendo, explicando, justificando ou desqualificando posições. Esse nosso conceito é um conceito do Sérgio Costa, consta no Dicionário de Gêneros Textuais e é um livro que ele foi publicado pela editora Autêntica, de Belo Horizonte, ok? Então, caso você tenha uma curiosidade em procurar um pouquinho mais sobre essa fonte específica, aqui nós temos, então, o nosso material.
Em seguida, nós temos um outro conceito do que seja artigo de opinião. E neste momento precisaremos ler com muita atenção para que nós possamos entender a ênfase que é dada a esse tipo de conceito voltado ao artigo de opinião. Em seguida, nós vamos observar que o nosso material ele vai fazer uma relação entre um conceito e outro conceito. E aí nós, à medida que formos lendo nosso material, pontuando, explicitando cada item, nós vamos entender de que forma há essa relação. Vamos ver. O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, avaliar, responder a uma questão controversa. Bem, vamos ver. Achei interessante. Ele expõe a opinião de um articulista. Pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente, o artigo de opinião discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. Aqui nós temos um conceito de Oded Boff e outros autores. Esse mesmo conceito ele consta aqui no nosso material. O gênero textual, artigo de opinião, um meio de interação. Perfeito. Nós precisamos entender o seguinte, quando nós falamos em artigo de opinião, é preciso considerar que esse gênero textual específico, ele sempre evidencia um assunto da atualidade. Por exemplo, vamos imaginar que você comprou um celular novo, um iPhone. E esse iPhone ele começou a dar defeito. E você então, por uma questão realmente, poxa, você investiu em um aparelho, você quis um retorno positivo e a marca por si só, ela já tem uma fama no mercado. Então, por N motivos, você quis aderir a este aparelho eletrônico, o aparelho celular. Ok, começou a dar defeito e você então publica um artigo, vamos imaginar que você é um jornalista, sobre a falha da empresa, que é a Apple, em lançar novos aparelhos, porém com defeitos. Então, observe que o texto ali todinho, é claro, você comprou um celular só, você momentaneamente pode ter comprado um tablet também, e nesse tablet também deu defeito. Mais um item para que você formule o seu artigo de opinião, que pode ser a favor ou contra, positivamente ou negativamente, acerca daquele assunto explicitado. Então, vamos pensar que, ao longo do seu texto, você vai pontuar a importância da marca, você vai pontuar a importância dos aparelhos, que os aparelhos, embora sejam extremamente tecnológicos, mas eles têm tem os prós e os contras, que a bateria X funciona menos tempo que o proposto pela empresa. Enfim, você vai discutir no seu artigo de opinião com o objetivo que o seu leitor o objetivo que você convença ao leitor daquilo que você está lendo. Descrevendo ou escrevendo. No primeiro argumento, primeiro conceito, na verdade, é muito interessante observarmos esse conceito do Costa, porque ele vai falar que o artigo de opinião ele vai tratar uma questão polêmica, sempre num tom de convencimento. Então, aquilo que se escreve dentro de artigo de opinião tem o objetivo de fazer acreditar naquilo que eu estou escrevendo, convencer você a pensar da mesma forma que eu. Ok? E é claro que nós temos ali, durante toda a escritura, durante todo o desenvolvimento do artigo de opinião, fatores que te levam a convencer o que eu estou pontuando. Que nesse caso, esses fatores, eles são estratégias argumentativas. E, no fim do conceito, nós temos uma linha de ideia que vai por esta vertente, usando o poder de argumentação, defendendo, explicando, justificando ou desqualificando posições. Ok? Vamos ver aqui, então, a pergunta de número 1, que diz o seguinte. As duas definições do gênero, artigo de opinião, apresentam pontos em comum. Assinale as alternativas que apresentam esses pontos. Vejamos. A argumentação deve estar presente nesse gênero textual. Com certeza. Nos dois
conceitos, nós observamos que a argumentação, sim, ela deve estar presente no gênero textual artigo de opinião. B. As pessoas que leem o texto necessariamente concordam com as ideias do autor do artigo. Não, necessariamente não. O objetivo é te convencer, mas isso não quer dizer que eu consiga te convencer daquilo que eu estou escrevendo. Então, o texto, necessariamente, nós não temos essa evidência que está sendo posta na alternativa B, tá? Então, até então, você vai marcar a alternativa A. Letra C. Os temas dos artigos de opinião podem gerar opiniões diferentes. Podem gerar opiniões diferentes? Até podem, até podem. D. O artigo de opinião não permite posicionamento do autor. Com certeza, nós temos ali ao longo do texto posicionamentos do autor, sim, tá? Então, o artigo de opinião permite sim. Até então, as alternativas que nós precisaremos marcar é a A e a C, porque os temas dos artigos de opinião, eles podem gerar opiniões diferentes, tá? Então, são duas até então. Letra E. Ele deve somente narrar fatos. Não, isso não foi explicitado aqui durante os dois itens, ou melhor, durante os dois conceitos, ok? Vamos adiante. Página de número 65. O texto assim, 65 não, né? 27. É porque como o livro é virtual, aí para o virtual é 65, mas o físico é 27. Vamos ver aqui. O texto a seguir, assinado pela escritora Lia Luft, é um artigo de opinião. O nosso material ele vai ponderar uma situação interessante, viu? Os artigos de opinião, eles também são chamados de matéria assinada, ou também são chamados de coluna, até porque eles circulam ali em ambiente jornalístico, ok? Vamos lá. Baleias encalhadas emocionam você? Por quê? E o mendigo morto na beira da praia, que emoção lhe provoca? Baleias não emocionam. Olha, é um texto altamente que tem um processo aí convencível. Tanto que pelo título, a pergunta que é feita no título já te faz pensar sobre aquilo que está sendo posto. Baleias encalhadas emocionam você? Olha só que reflexão, né? As baleias emocionam, o mendigo morto na beira da praia não? É uma reflexão interessante. Vamos ver. Hoje quero falar de gente e bichos. De notícias que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece ou me inquieta ver tantas pessoas acorrendo, torcendo, chorando, porque uma baleia morre encalhada, mas certamente não me emociona. Sei que não vão me achar muito simpática, mas eu não sou sempre simpática. Aliás, não gosto de grosseria nem de vulgaridade. Também desconfio dos eternos bonzinhos, dos politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a sinceridade, desde que não machuque só pelo prazer de magoar ou por ressentimento. Não gosto de ver bichos sofrendo, sempre curti animais, fui criada com eles. Na casa onde nasci, cresci, tive até uma coruja chamada, sabe Deus por quê, Sebastião. Era branca, enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola especialmente construída para ela, quase do tamanho de um pequeno quarto, e por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, doída de saudade. Na ilha improvável que havia no mínimo lago do jardim que se estendia atrás da casa, viveu a certa altura da minha infância um casal de veadinhos, dos quais um também fugiu. O outro morreu pouco depois. Segundo o jardineiro, morreu de saudade do fujão. Minha primeira visão infantil de um amor Romeu e Julieta. Tive uma gata chamada Adelaide, nome da personagem sofredora de uma novela de rádio que fazia suspirar minha avó e que meu irmão pequeno matou, a gata. Nunca entendi como. Uma das primeiras tragédias de que tive conhecimento. De modo que animais fazem parte de minha história, com muitas aventuras, divertimento e alguma emoção. Mas voltemos às baleias encalhadas. Pessoas torcem as mãos, chegam máquinas variadas para içar os bichos, aplicam-lhe lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e as televisões mostram tudo em horário nobre.
O público presente ou em casa acompanha como se fosse alguém da família, e quando o fim chega, é lamentado quase com pêsames e oração. Confesso que não consigo me comover da mesma forma. Pouca sensibilidade? Uma alma de gelos nórdicos? Quem sabe? Mesmo os que não me apreciam não creiam nisso. Não é que eu ache que sofrimento de animal não vale a pena, a solidariedade, o dinheiro, mas eu preferia que tudo isso fosse gasto com eles depois de não haver mais crianças enfiando a cara no vidro de meu carro para pedir trocados, adultos famintos dormindo em bancos de praça, famílias morando embaixo de pontes ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. Tenho certeza de que um mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do que uma baleia. Nenhum Greenpeace, defensor de seres humanos, se moveria. Nenhuma manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar, o corpo coberto por um jornal, quem sabe uma vela acesa. Curiosidade, rostos virados, um sentimentozinho de culpa. Possivelmente irritação. Cadê as autoridades? Ninguém toma providência. Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege com uma armadura. De modo que, vejo sem entusiasmo as campanhas em favor dos animais, pelo menos enquanto se deleitarem tão facilmente homens e mulheres. Interessante, não é verdade? Interessante porque o que está sendo pontuado aqui, tanto que a notícia, ou melhor, o artigo de opinião da Lia Luft se encontra na revista Veja de São Paulo. Observem o quanto a Lia Luft ela foi pontual, na verdade ela foi crucial, ela atingiu ali a ferida, que diz o seguinte: por que nós criamos lutas, claro, para proteger os animais, que é algo perfeitamente saudável e que deve ser assim, mas esqueceram que o ser humano também vale tanto quanto o animal, né? Ou talvez observem o seguinte: o fato de que nós hoje em dia não sermos mais tão empáticos ou não queremos ser tão empáticos seja até prejudicial na nossa relação com o outro. Eu me emociono com mais facilidade com um animal irracional, mas eu não me emociono com tanta facilidade com o mendigo à beira da rua. Por que eu naturalizo uma situação e eu romantizo a outra situação? Observem que, embora nós precisemos falar de luta contra a extinção de animais, a favor da proteção dos animais, porque em nenhum momento a Lia Luft ela vai falar do ponto de vista contrário em relação a isso. É importante que nós façamos isso, mas é importante também que nós tenhamos um olhar para o ser humano, assim como nós temos para os animais. Vejam o quanto o texto ele foi crucial nesse sentido. As pessoas perderam o sentimento de empatia, ou simplesmente não querem ter empatia. Vamos ver o que diz essa parte lateral do nosso material. Morador de rua. O corpo de um morador de rua foi encontrado por volta das 6 da manhã desta segunda-feira, dia 5, na Praça Luiz de Albuquerque, Porto, em Cuiabá. A polícia suspeita que o homem morreu de frio. Preciso dizer mais alguma coisa? Vamos ver o que a nossa questão relata, as nossas questões. A segunda questão você não vai precisar responder. Vamos ver o que diz a terceira. Qual a função de um artigo como esse? A que tipo de leitor parece dirigir-se? Vamos pensar. Veja bem, qual a função de um artigo como esse? Pense. A função não seria justamente não afetar, mas fazer com que as pessoas que lutam pelas causas animais também se sintam mais empáticos com o ser humano, em virtude da defesa, não é isso? Do ser humano. A que tipo de leitor parece dirigir-se? Ao leitor que esteja interessado em causas animais.
dos animais. Ok? 4. O artigo de opinião expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto de forma a provocar uma reação no leitor. Ninguém fica indiferente a um bom artigo de opinião. Que reação o texto de Lia Luft provocou em você? Registre também a opinião dos colegas de seu grupo de trabalho. Olha, em mim, professor Henrique, esse texto, como eu já tinha lido esse texto outrora, a reação que ele provocou em mim foi de reflexão. A reflexão que nós, enquanto seres humanos, nós perdemos a noção de empatia, a noção de respeito, a sensibilidade pelo outro. Essa foi a reação que o texto provocou em mim. Que as lutas que nós temos aí em relação em defesa dos animais, e nós temos inclusive movimentos como o vegetarianismo, o veganismo. Nós temos esses movimentos que são importantes, sem dúvida, mas o ser humano ele também é importante. O ser humano ele pode ser a pessoa que for. Ele pode estar errado, ele pode estar certo, ele pode ser quem ele for, mas ele continua sendo ser humano. Nós sabemos que a relação com o ser humano, em muitos momentos, se torna até uma relação difícil, porque entender o posicionamento do outro, às vezes se torna um pouco mais desafiador. E aí nós não queremos sair do nosso espaço para entrar no espaço do outro e entender quais são, como o outro pensa, qual o posicionamento do outro, qual o ponto de vista do outro. Nós não queremos mais isso. Nós vivemos antenados em uma rede voltada ao aspecto virtual, que nós nos mascaramos. E esse sentimento de respeito pelo outro, ele é deixado de lado. Então, esse texto, ele provocou todas essas reflexões em mim. E é claro, em você deve ter provocado também. Na mesma intensidade, ou menor intensidade, ou maior intensidade. Mas aqui você vai registrar com as suas próprias palavras o que o texto despertou em você. Ok? A quinta pergunta, o articulista mantém sua discussão sobre as baleias durante todo o artigo, justifica sua resposta. Aqui nós temos algumas perguntas, eu vou deixar que você leia naturalmente, responda. São perguntas mais voltadas ao aspecto interpretativo, ok? E a pergunta mais importante é a pergunta de número 15, que pede para você expor a sua opinião, defendendo, usando argumentos. E aí, aqui ele pede para você compartilhar o texto com a turma, mas como você está no modo virtual, não será possível, ok? Mas aqui, veja, ele não está pedindo o artigo de opinião, ele está pedindo a sua opinião, mas é uma opinião defendida. Traga argumentos coerentes para sustentar, porque o material quer que você se sinta fazendo artigo de opinião. Por que você não está fazendo artigo de opinião aqui? Porque o artigo de opinião ele é mais elaborado, tá? Aqui é apenas um exercício que você pode fazer o rascunho aqui ou no seu caderno, mas lá na ficha eu quero o texto definitivo, ok? E por fim, a proposta de número 8 sobre a construção do argumento no texto de opinião. Aqui nós temos um outro texto extremamente importante. Vamos ver o que o nosso material diz respeito logo de início sobre essa proposta. Quando se fala em economia de água, muita gente acredita já estar fazendo sua parte ao tomar banhos rápidos e fechar a torneira. Enquanto escova os dentes, certamente essas atitudes têm grande importância, mas a parte que nos cabe pode ser bem maior quando se pensa em água virtual e consumo consciente. Vamos ver o texto que é colocado? Ele é interessante porque vai nos fazer refletir sobre essa situação de economia de água. Vamos lá. Água virtual e consumo consciente. Qual a quantidade de água que você acredita utilizar diariamente? Segundo a ONU, 110 litros devem ser suficientes para atender às necessidades de uma pessoa ao longo de 24 horas. Mas um banho de 5 minutos já consome, em média, 60 litros de água. Entretanto, uma estimativa da ONU
não considera um conceito importante, a água virtual. Água virtual? Opa, como assim? Vamos ver. Qualquer processo produtivo utiliza água, mesmo que ela não faça parte do produto final. O total do líquido empregado, desde o início da produção até o artigo chegar ao ponto de venda, é que chamamos de água virtual. Nos produtos agrícolas, como frutas, legumes, grãos, por exemplo, entram no cálculo a água de irrigação da lavoura, o que é necessário na industrialização, na confecção da embalagem, no transporte até o mercado. Esse conceito ainda não é muito difundido entre a maior parte das pessoas e seu cálculo não faz parte do dia a dia. Quando falamos em economia de água, nós a relacionamos a banhos mais curtos ou escovar os dentes com torneira fechada. São atitudes que têm importância, mas também é imprescindível pensar nos nossos hábitos gerais de consumo e como eles podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos. Peças empregadas na montagem de um computador, por exemplo, utilizam aproximadamente 31,5 mil litros de água. Existe mais água embutida na fabricação de produtos cotidianamente do que a maior parte das pessoas imagina. Uma simples camiseta de algodão consome 200 litros e um copo de cerveja 75. Para que um litro de leite chegue à mesa do consumidor, foram necessários 1.000 litros de água, contando o que foi ingerido pela vaca e utilizado no processo industrial posteriormente. Os números envolvidos na produção de carne bovina são ainda mais altos. 5 mil litros de água podem ser utilizados na obtenção 15 litros e meio, no caso, né? De um quilo do alimento. Para um quilo de frango, são consumidos 4,3 mil litros. Uma refeição simples, como uma xícara de café, um pão francês, uma fatia de queijo, exige quase 200 litros de água. Evitar o desperdício de alimentos e outros bens de consumo é uma das medidas para reduzir o gasto de água virtual. Fazer mudanças no cardápio também pode ajudar. Trocar a carne de boi pela de frango algumas vezes na semana é uma boa opção para poupar água e gastar menos. E aí vem a pergunta mais interessante. Já tinham pensado nisso? Já tinham pensado que, mesmo que de forma inconsciente, nós gastamos uma quantidade X de litros de água e essa quantidade X é uma quantidade muito alta? Até o fato de, por exemplo, na produção de peças voltadas ao computador, nós temos que ter uma limpeza antes da produção. E tudo isso demanda uma quantidade de água. Na confecção de uma blusa de algodão, por exemplo, nós temos ali no processo de fabricação o uso também de água para uma camiseta ou uma camisa. E essa quantidade ela é muito alta. O texto ele nos alerta o seguinte: é preciso ter a consciência de que nós devemos não quero colocar bem esse verbo, mas vamos ver, economizar. Economizar água é preciso, mas não apenas no banho, não apenas escovando os dentes, mas sim no processo de fabricação daquele produto X, na forma como o produto Y é desenvolvido, porque a água ela é universal e você acaba fazendo uso de modo consciente ou inconsciente em todos os momentos da sua vida. Porque a água ela é importante para tudo e para todos. Vejam o quanto nós temos aí a refletir sobre isso. E veja que o nosso artigo de opinião ele foi curto, ele foi simples, mas ele nos proporcionou uma reflexão que provavelmente nós ainda não tínhamos. Aqui nós temos algumas questões que também dizem respeito à parte interpretativa, ok? Você deverá respondê-las. E a pergunta mais importante aqui é a pergunta de número. Deixa-me ver aqui rapidinho. De número 8, 9, de número 9, que é justamente a pergunta que você deverá produzir. E aí nós temos a pergunta: o que é água virtual e no que consiste o consumo consciente dessa água? Responda essas duas questões escrevendo um artigo de opinião entre 12 e 15 linhas a ser publicado no mural da escola. Ok? Aí você pode colocar texto com fotos, gráficos, montagens, por aí vai. Não esquecendo que aqui nós temos as nossas fichas e as nossas fichas, elas devem ser
produzidas, ou melhor, devem ser preenchidas, ok? A nossa aula ela vai ser finalizada por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos, turma. Tchau, tchau.